Olá pessoal, voltamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre adipometria, tá? Os adipômetros, que é ou também chamado de compasso de dobras cutâneas, é um dos instrumentos mais utilizados pelo profissional de educação física e nutrição na área de avaliação antropométrica, ok? Eu trouxe alguns aqui para a gente fazer algumas medidas e é importante que você tenha noção do que é de diferente e quais são as principais variações que tem entre esses adipômetros, tudo bem? Por exemplo, nós temos adipômetros considerados científicos, por exemplo, o Sescoff é um deles, né? É um dos líderes do mercado aqui no Brasil. E esse tipo de equipamento, ele tem uma característica que é o tipo de resolução. Então tem uma diferença entre o equipamento clínico de um científico por conta da resolução. Esse Sescoff ele tem uma leitura com casas decimais maiores, ao contrário dos clínicos. Por exemplo, esse adipômetro da Slim Guide, ele tem uma leitura um pouco menos precisa, tá bom? Mas é apenas em resolução, ou seja, enquanto eu tenho uma leitura de 10,51 milímetros nesse aqui eu vou ter apenas 10. Eu não tenho uma casa decimal após a vírgula, apenas uma questão de resolução entre os adipômetros. Tá? Daniel, isso interfere na minha leitura? Depende. Se você estiver fazendo uma pesquisa científica, é mais recomendado você utilizar um com resolução maior, para te dar um pouco mais de exatidão na leitura, tá bom? Na parte clínica, no dia a dia, você vai ver que não faz tanta diferença ter um adipômetro em relação ao outro, ok? Existem também adipômetros digitais, né? São equipamentos que têm a leitura digital para você estar fazendo, né? Tem pessoas que preferem esse tipo de equipamento, tem pessoas que não preferem esse tipo de equipamento. Nós vamos falar um pouquinho deles já. Okay? Tem um pequenininho também, né? Esse aqui ele é para canhoto, ele tem leitura dos dois lados, tá? Agora vamos aos detalhes entre equipamentos que eu quero que é a parte mais importante que eu quero que você observe. A precisão de um adipômetro, nós temos ele em dois momentos. Ele tem que marcar o que ele se propõe a ler, certo? E a segunda, ele tem que ter a pressão correta, que é a pressão de 10 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Centímetro quadrado, perdão. Essas medidas, elas vão variar de um adipômetro para o outro. Não era para isso acontecer, mas infelizmente isso acontece. Vamos fazer alguns testes só para você observar. Por exemplo, a área de contato de um adipômetro Sescoff, para ver aqui, ó, tá em frente ao meu rosto para você ver melhor. Ela é grande. Olha desse outro adipômetro. A área de contato é bem pequenininha. Lembra, quanto menor a área, maior a pressão. Então, quanto menor a área de contato, mais pressão ele vai fazer na dobra cutânea, né? Então, isso deve ser compensado pelas molas de cada equipamento. Quando você for fazer essa medida, né, de saber qual equipamento você vai ter ou não, é importante que você observe também a calibração dele. Existem blocos, por exemplo, esse aqui é um bloco de calibração. Ele vai de 3 milímetros até 50 milímetros para você estar calibrando o seu equipamento. Então observa só, 3 milímetros em um equipamento digital. Está marcando 1.9, 10 milímetros. Opa, tem que zerar, desculpa. 10 milímetros, 8.6, 30 milímetros, 39, certo? Vou fechar, vou abrir de novo, deixa eu zerar. 30 milímetros, 28.5. Sempre tem que fechar ele para ele zerar, tá vendo? E de 50 milímetros, 50 milímetros, 47.6. Ok? Isso no digital. Vou pegar outro digital para a gente ver novamente. Ligou 3 milímetros, deu 1.4 em 10 milímetros, 8.7 em 30 milímetros, 28 e em 50 milímetros, 48.8. Né? Deu um pouquinho de diferença entre eles. Lembrando que é milímetros, então a diferença é muito pequena.
Não deveria dar diferença. Vamos ver aqui, ó, o adipômetro Sling Guide, que é um adipômetro validado também. Em 3 milímetros, 3. Em 10 milímetros, opa, deixa eu ver aqui, 9. Em 30 milímetros, 29. E em 50 milímetros, 49. Tá vendo que até esse está um pouquinho diferente do real. Mas lembra, está dando a diferença em torno de 1 milímetro, né? Um Sescoff. Aqui, deixa eu ver, vou botar uma posição boa para vocês verem. Em 3 milímetros está dando 2,5. Em 10 milímetros, 9,8. Em 30 milímetros, 30 milímetros, 30,5. E em 50 milímetros, 51,2 milímetros. Tá vendo? Se a gente pegar qualquer adipômetro, vocês vão ver que vai dar uma certa diferença entre eles. E isso é um problema? Nem tanto. O que a gente recomenda é que você faça a avaliação sempre com o mesmo equipamento. Então, se eu avaliar, por exemplo, com um Sescoff científico e reavaliar o meu aluno com um digital, você vai estar dando um erro chamado erro entre equipamentos. Então, isso não pode ser aceitável. Recomendação: utilizou um Sescoff, reavalie o seu aluno com esse. Utilizou um digital, reavalie com o digital. E assim por diante. O importante é, não faça e também não mude durante uma avaliação o adipômetro. Por exemplo, se você estiver utilizando esse pequenininho e o seu aluno tiver uma dobra maior do que 60 milímetros, aí você, vou utilizar o Sling Guide porque o Sling Guide ele vai até 80 milímetros de abertura. Não faça isso. Tá? O que eu recomendo? Se você observou no meio da avaliação que deu esse problema, refaça do início todo com o adipômetro que você vai conseguir fazer a leitura, tá bom? Não mude isso no meio do caminho. Uma outra coisa é a pressão que cada adipômetro exerce na dobra. Isso é um dos detalhes mais importantes, porque ele vai dizer se a sua mola está gasta ou não, se ela está há muito tempo com essa modificação ou não. Só para você ter ideia, ó, vou pegar aqui os 2 digitais para a gente ver. Fiz um X aqui na espuma, vou colocar bem no centro dessa espuma. Tá? Tem até um artigo da professora Glanner mostrando esse teste. Olha lá, 12, soltando, 12,2, ok? Vou pegar o outro adipômetro, liga ele, zerou. 15,1. Tá vendo a diferença? Se eu avaliar a primeira vez com esse equipamento e reavaliar com esse, o meu aluno vai emagrecer. Uma mágica, né? Só trocar o equipamento ele perde gordura. Mas isso não pode acontecer. Reavalie sempre com o mesmo. Quando você tem alunos que vêm de fora, é importante que você pergunte para ele, se ele conseguir saber, se ele tivesse informação, qual foi o equipamento que ele utilizou na primeira avaliação. Okay? Nós temos sistemas hoje, nós desenvolvemos um sistema que ele informa para a gente qual equipamento você está utilizando. Então, depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse software, esse aplicativo, que é fantástico. Nós catalogamos todos os adipômetros possíveis que existem no mercado e você escolhe qual que você vai estar avaliando. Quando o seu aluno for para outra academia que for levar a avaliação, vai estar lá o adipômetro que foi utilizado naquele dia. Okay? E aí você já vai saber um pouquinho sobre essas variações entre um adipômetro e outro. Tudo bem? Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês sobre adipômetros e qualquer coisa, façam esse teste. Pegue uma espuminha, faça a leitura e é importante que você também tenha sempre um bloco de calibração para você ver se o seu equipamento está calibrado ou não. Se não estiver, mande para o fabricante, mande para a assistência técnica para fazer essa calibração. Ok? Até mais, nos vemos nos próximos.